Opa, Grande Felipe! Olha a tudo bem? Júlia entrando, tudo bem, coração? Boa noite. Filipão, meu querido! E aí, como é que estamos nesse período de corona? Tudo bem aí, trancado em casa, quarentena também, aí em São Paulo? Cara, trancado aqui, eu acho que já fazem uns 8 ou 9 dias que eu não vejo uma pessoa, só do iFood pra casa e trancadão, mano. E aí, cara, como se preparou para esse período de corona? Tava preparado para isso? Tinha tua reserva de emergência? Tô conseguindo segurar muito bem até agora, graças a Deus, tá dando pra, sobreviver bastante e aproveitar algumas oportunidades também, né? Bacana, garoto. Filipão, vou te pedir para começar essa live se apresentando para o pessoal que não te conhece, tá? Fala um pouco de ti, um pouco do teu trabalho, e aí a gente já começa introduzindo o tema, tá? Fechado. Bom, pessoal, prazer, né? Boa noite. Me chamo Felipe Leitão, 27 anos aqui de São Paulo. Minha graduação ela é na área de tecnologia, né? Me formei em análise de sistemas. Após isso, estou terminando meu quarto MBA, 3 na área de tecnologia, né? E o último agora na área de ações e stock picking. Atualmente, né, estou trabalhando como coordenador de desenvolvimento lá na XP. Então, por mais que esteja na área de tecnologia, ali você vive bastante o mercado financeiro. Já estou na área financeira há mais ou menos uns 5 anos, né, trabalhando desde bancos digitais, enfim, agora numa corretora. E, bom, eu vim aqui para tentar compartilhar um pouco do conhecimento aí que eu tenho e ajudar a galera a se preparar melhor aí, né? Boa, cara. Vamos começar aqui com uma pergunta bem básica, né? Cara, o que é uma reserva de emergência? Por que a gente precisa fazer uma reserva de emergência? Bom, vamos lá, né? Acho que primeira definição assim, de reserva de emergência, né? Tem gente que chama de fundo de emergência, enfim. É basicamente aquela grana que a gente tem guardada para imprevistos, né? E uma coisa que a gente tem que assumir na nossa vida, 2 coisas, né? Uma é que a gente vai morrer e outra que a gente vai ter imprevistos. Mas como assim, Felipe? Cara, a gente passa por diversos imprevistos durante a nossa vida, desde sofrer de ficar desempregado, algum acidente, algum parente que ficou doente, você ficar doente, alguma coisa, né? Eu gosto de falar assim que a reserva de emergência é basicamente. Deixa eu ver, por exemplo, você cozinha em casa? Faz alguma coisa assim? Olha, comecei, sobrevivo. Boa, um ótimo exemplo, então. Acho que você e eu, né, que tá aprendendo a cozinhar aí, provavelmente não deve ter muita experiência. Provavelmente em algum momento aí você vai estar fazendo, sei lá, uma lasanha da vida, um bolo, e você vai, colocar ali dentro do fogão, né, vai abrir o fogão ali, colocar para o seu prato ali, né, enfim. E imagina que por algum motivo começou a pegar fogo aquilo ali. Seu fogão começou a sair faísca, pegar fogo. Aí eu te faço uma pergunta. O que você queria ter naquele momento, né? Eu queria ter um extintor de incêndio para conseguir apagar o mais rápido possível. Aí a reserva de emergência basicamente ela funciona dessa maneira. Você preferia ter um extintor ali para te ajudar e resolver esse problema rápido? Ou você ter que ligar, por exemplo, o corpo de bombeiros e esperar sua cozinha pegar fogo? Olha, Basicamente cara, isso. eu queria que alguém tivesse me impedido de cozinhar em primeiro lugar, tá? Então é assim que funciona uma reserva de emergência. É basicamente uma grana que você deixa guardada para conseguir te ajudar em quando você tiver problemas de você precisar de dinheiro. Basicamente, se você levar pegar problemas que a gente tem imprevistos, né? Por exemplo, um carro que quebra, alguma coisa que quebra na sua casa, ou você ficou doente, você perdeu um emprego. É muito mais prático, né? É muito mais fácil para você ter um dinheiro fácil ali para você conseguir utilizar, sem você precisar entrar, por exemplo, num empréstimo, ter que pedir dinheiro para banco, ou até pior, né? Ter que pedir dinheiro para sua família, por exemplo.
Então, eu acho que é muito melhor você ter um dinheiro ali para conseguir te ajudar com emergências. É basicamente para isso que serve um fundo de emergência. Bacana. Cara, desde pequeno eu escuto meus pais falando o seguinte: Douglas, meu filho, você precisa montar uma poupança. Acho que desde que eu comecei a trabalhar, meus pais vinham falando: meu filho, monte uma poupança. Meu filho, abre uma poupança. Bote o dinheiro todo mês lá na poupança. E aí, essa recomendação é válida? Cara, eu acho que a ideia da gente poupar dinheiro que os nossos pais tentam passar, ela é super válida. Agora, o problema de você utilizar a poupança desde sempre, acho que ela não deveria nem ser considerada um investimento, né? Quando você está trabalhando você está pensando em reserva de emergência, você tem que pensar basicamente em 3 coisas, tá? A primeira dela é que você precisa de liquidez. Liquidez é basicamente a capacidade de você conseguir pegar aquela sua aplicação e tornar em dinheiro. Por exemplo, o exemplo que eu dei de um extintor. Do que adianta você ter um extintor dentro de casa para apagar um fogo se ele está lacrado dentro de um cofre com 3 senhas dentro do seu guarda-roupa? Cara, você não consegue ter acesso fácil àquilo. Então, um dos primeiros fatores da reserva de emergência é ter esse dinheiro rápido. O segundo é que esse dinheiro não pode ter risco. Você tem que estar 100% seguro que esse seu dinheiro vai estar lá. E por último, dado que você tem uma alta liquidez, né, você consegue esse dinheiro rápido e você não tem riscos, provavelmente a rentabilidade dele vai ser baixa. Um dos problemas da poupança é basicamente o quê? Ela passa uma sensação, ela tem uma falsa liquidez, né? Você acha que por ela estar ali na sua conta, no seu banco, no Itaú da vida, no Bradesco, você acha que você investiu lá no dia 5, por exemplo, R$100, R$200, e, cara, se você precisar desse dinheiro lá no dia 3, por exemplo, do outro mês, esse seu dinheiro não fez aniversário ainda, ele não fez o mêsversário, né? Então ele basicamente não rendeu nada. Era mais fácil você ter deixado debaixo do colchão, que é uma outra opção bem ruim. Então, quando você está se falando de reservas de emergência, um cara muito bom para você poder investir esse tipo de dinheiro, você pode colocar em CDBs, por exemplo, em Tesouro Direto, colocar numa conta corrente remunerada, por exemplo, um Nubank da vida, um PicPay, ou algum fundo DI aí com taxa zero. Então, a poupança ela não é muito recomendada por conta disso, né? Para mim, acho que se a pessoa está investindo em poupança hoje, acho que ela já começou errado totalmente, né? Acho que ela tinha que repensar a vida dela. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou que a gente poderia colocar, por exemplo... pronto, eu uso o Neon já faz algum tempo. E o Neon ele tinha uma área de investimento lá que é sensacional, que eu consigo definir carteiras para cada tipo de investimento que eu quero colocar no dinheiro, né? E aí ele fica rendendo uma granazinha até legal lá. Mas, por exemplo, a gente está vivendo uma fase hoje onde a Selic caiu muito, né? E muitos estudiosos já falam hoje que até o uso do próprio CDB não chega mais a ter uma rentabilidade realmente que vale a pena para se ter como reserva de emergência. Ainda assim valeria a pena colocar como um Neon, um Nubank, um PicPay da vida? Vamos lá, acho que de um tempo para cá, né, acho que desde de dezembro mais ou menos, você vê o Banco Central, né, o Copom, seguindo, né, com a redução da taxa de juros, né, a taxa Selic. E um movimento que está acontecendo, né, você tinha 6 anos atrás, mais ou menos 5 anos, você tinha uma taxa de Selic de mais ou menos 14%, se eu não me engano. Hoje, a gente está trabalhando com, se eu não me engano, 3,75 ao ano, né? E o que acontece? Com essa queda da Selic nos últimos tempos, ela chegou numa fase que hoje ela está menor do que a taxa de inflação, né? O IPCA. Então, na verdade, se você coloca seu dinheiro, a nossa reserva de emergência, por exemplo, em qualquer um desses exemplos que eu dei, no fim das contas, você ainda vai estar perdendo um pouquinho de dinheiro no fim do ano. Só que o problema você precisa ter esse dinheiro seguindo aquelas 3 regras que eu falei, né? Você precisa ter uma liquidez alta, você precisa desse dinheiro rápido e você não pode correr risco com esse dinheiro. Então hoje a gente ainda tem que continuar assim, colocando nesses tipos de
de aplicações, né, desde CCBs, Tesouro Direto, por mais que no fim das contas você ainda vai estar praticamente zerado daqui a um ano, né, não renderia tanto assim. Mas aí eu faria uma outra pergunta, né, respondendo uma outra pergunta. Pode não ser tão vantajoso de ponto de vista de rentabilidade você comprar CDBs, por exemplo. Só que é muito pior que isso você colocar, por exemplo, seu dinheiro numa poupança ou coisas que eu até vi pela internet, né, a galera falando, porra, se a Selic tá baixa agora, cara, é mais fácil colocar meu dinheiro debaixo do colchão. E aí que entra o fato, né? Hoje, a inflação é basicamente o quê? É o poder de compra que você tem para conseguir comprar as coisas no supermercado, por exemplo, né? Então, vamos para um caso hipotético de que hoje você tem, sei lá, R$1.000. A taxa de PCA, se eu não me engano, da taxa de inflação, ela deve estar... Não vou me lembrar agora de cabeça, tá? Mas ela tá 3,40, acabei de olhar aqui. Então, imagina assim, o dinheiro o que você tinha para comprar hoje com R$1.000, os produtos que custam R$1.000 hoje, provavelmente no fim do ano, né, se seguir essa mesma linha, mais ou menos entre 3,5, aqui o Helder até falou, né, 3,5, 4, seguindo essa linha, lá para o final do ano, você vai estar mais ou menos esse mesmo produto, vai estar custando ali R$1.040, mais ou menos, R$1.050. Se você tivesse colocado essa sua grana debaixo do colchão, você ainda teria os seus mesmos R$1.000, né? Então, provavelmente você tomaria um prejuízo aí de R$50, mais ou menos. Colocando em CDBs, ou, enfim, alguns outros investimentos que a gente pode entrar no detalhe mais para frente, eu conseguiria ter mais ou menos esses R$1.040 ainda para conseguir trabalhar. Resumindo, então, hoje você colocar dentro de um CDB ele se torna vantajoso não no sentido de rentabilidade de você ganhar dinheiro, mas de você reduzir hoje a sua margem de prejuízo em relação ao que poderia ser de fato de modo real. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de reservas de emergência, tá? Rentabilidade deve ser o último cara que você vai olhar. Por quê? Foi como eu disse, o exemplo do fogão, né? Cara, você precisa de um dinheiro rápido e com segurança de que aquele seu dinheiro vai estar lá. Então eu não posso tentar me arriscar, por exemplo. Eu vejo algumas pessoas, né? Eu mesmo já fiz isso um tempo atrás. Eu vou pegar meu dinheiro e vou colocar em fundos de investimentos imobiliários, por exemplo. Você vê muita gente fazendo isso, né? Vou colocar em fundo de investimento imobiliário que ele tem uma volatilidade um pouquinho menor, eu tenho uma rentabilidade mensal ali, e aí acontece coisas como uma crise mundial, né? Igual a gente está passando aí. Por exemplo, há um tempo atrás, eu investia bastante em FIs que compravam shoppings, por exemplo, né? Então, aqui em São Paulo, você tem shoppings que são muito movimentados, vendem muito, todos os dias, todo dia que você for lá, desde manhã, à tarde, à noite, fim de semana, feriado, ele vai estar sempre cheio e as pessoas sempre com as sacolas lotadas. Só que por conta do que está acontecendo ultimamente, o Dória, né, com algumas medidas de segurança, acabou fechando todos os shoppings em São Paulo. O que aconteceu com esse fundo imobiliário? Eu não tenho mais dinheiro, não recebo mais mensalmente. Né? Então é muito... Eu tenho aplicações em hotéis, cara. Eu devia que aconteceu com os hotéis aqui em Fortaleza nesse período também. Então, eu sofri um prejuízozinho bacana também nas minhas ações aí nesse período. Exatamente. Então, quando a gente está falando de reserva de emergência, cara, o que a gente tem que pensar é exatamente esses dois caras. Eu tenho que conseguir transformar o meu dinheiro, pegar meu dinheiro de volta muito rápido. Quando eu falo muito rápido, é coisas de no mesmo dia ou no outro dia, por exemplo. E também eu tenho uma segurança de que esse dinheiro vai estar lá, né? Quando eu falo de segurança, é um risco, por exemplo, de uma instituição, ela não vir a falir, por exemplo, você vai comprar, por exemplo, um CDB, né? Você tem que tomar cuidado de qual banco você está comprando também, né? Tem que ser um banco que está dando lucro, que está indo bem ali, né? Então, você não pode... Claro que o risco de um banco cair não é tão comum, você não vê isso todos os dias, né? Mas existe um risco.
Tanto é que você pega a crise de 2008, né? Ela aconteceu basicamente por conta disso, de um grande banco lá, acho que foi o quarto ou quinto maior banco dos Estados Unidos, que ele simplesmente da noite para o dia ele faliu, né? Então, é muito importante quando a gente está falando de reserva de emergência, eu conseguir colocar esse dinheiro em lugares que eu tenho segurança. Hoje eu poderia citar alguns, né? O mais seguro hoje é o Tesouro Direto. Então, porque basicamente você está na segurança ali do Estado, né? Do Brasil falir. Então, pô, se aconteceu, se chegar o ponto do Brasil falir, cara, ele já faliu tudo. Não, Felipe, já faliu o banco. Exatamente. Explica para o pessoal que não tem ainda aquele... A gente sempre tenta trabalhar aqui no Live Orgânico um assunto mais mastigado possível, para aquelas pessoas que realmente não têm conhecimento tão aprofundado em alguns temas, poderem entender o que a gente está falando. Tanto que tem o exemplo da reserva de emergência, utilizando a questão de um fogão e um extintor, foi perfeita. Mas explica para a galera, primeiro, o que é um CDB, certo? O que é um CDB, como é que funciona um CDB, por exemplo, como isso te gera uma rentabilidade, e explica o que é o Tesouro Direto. Bom, vamos lá. Acho que vamos começar pelo CDB, que eu acho que é o mais comum aí que a gente vê hoje, né? Basicamente, CDB é uma cédula de crédito bancário. Você está emprestando dinheiro para os bancos, basicamente, né? Então, o banco ali, ele precisa de dinheiro, ele está usando o seu dinheiro para conseguir rentabilidade. E ele vai te pagar uma pequena taxa em cima disso, né? Geralmente, essa taxa ela fica em torno, hoje é bem comum você ver no mercado, 100% do CDI, né? CDI é um índice aí que os bancos usam para conseguir taxar um valor entre eles, né? Hoje a gente vê, né, os grandes bancos competindo assim entre si, só que na verdade no fim das contas eles estão todos se ajudando, né? No fim das contas eles fazem transferência entre eles, que é aí que gera o famoso CDI. Então a CDB, ela basicamente, você compra títulos, né, de bancos, que você vai ter uma rentabilidade diária ali, né? Então você tem uma liquidez diária. Todo dia você está ganhando um pouquinho de dinheiro. E como é que funciona, né, o CDB? Vamos pegar um exemplo, né? Para você poder comprar ele primeiro, né, você vai precisar criar uma conta numa corretora. Você tem vários exemplos aí no Brasil. Uma vez que comprando ali aquele CDB, eles têm taxas de vencimento, né? Para 2025, enfim. Você consegue escolher uma data ali. E você tem essa liquidez diária. Então, o único ponto de atenção é que quando você compra um CDB, imagina que você colocou R$1.000 lá, por exemplo. No primeiro mês desse investimento, você paga uma coisinha chamada IOF, que é basicamente o quê? A cada dia, até você completar um mês, vai diminuindo o valor do IOF que você vai pagar. Então, imagina que você colocou R$1.000 lá em CDBs, né? No primeiro dia. Esse IOF, ele vai estar custando mais ou menos 96%. Então, se eu colocar R$1.000 hoje e tirar amanhã, cara, você não vai ganhar muita coisa. Então, a partir de um mês ali, você zerou essa taxa de IOF, você já está ganhando alguma coisa relevante. Ainda assim, ela é muito superior que a poupança, tá? Até porque, se você tirar faltando um dia ali para completar um mês na poupança, você teve lucro zero. Qualquer coisa maior que zero é basicamente infinito, né? Então, é basicamente assim que funciona um CDB. E aí, entrando nos 3 pontos que eu coloquei, né, a rentabilidade dele é ligeiramente ok, dado que você está ganhando 100% de CDI ali. Se eu não me engano, ele está mais ou menos 3,65 hoje. Então, do ponto de vista de risco, eu tenho 2 coisas, né, para colocar. Primeiro, que você está na segurança de um banco ali ter algum problema, enfim. E ainda com isso, a gente tem uma coisa chamada FGC, que é basicamente o quê? O Fundo de Garantidor de Crédito. Ele te garante que todo investidor, todo CPF que tem até R$250 mil investido por instituição, consiga pegar de volta o seu dinheiro, caso essa instituição venha a ter algum problema. O Neon foi um exemplo disso, né? Acho que há 1 ano e meio, 2 anos, teve algum problema ali com o banco que estava por trás dele, né? E acabou tendo a liquidação ali do banco. Todas as pessoas que tinham dinheiro investido em CDBs lá, né? Utilizavam se eu não me engano,
Eu esqueci o nome do investimento que tinha lá. Mas a grana que você tinha lá, no momento que teve a liquidação do banco, o FGC teve que atuar para conseguir fazer esse pagamento para as pessoas, né? Geralmente isso sai rápido, tá? Já é coisa de 1-2 dias, não é muito complicado, não. Então ele te garante até R$250 mil por CPF por instituição. Só que aí, se você for levar até o fim, né? Você pensar hoje, imagina que você pegar, se eu não me engano, o FGC hoje, ele consegue garantir até não sei quantos bilhões, né, de volta para o dinheiro para essas pessoas. Se você pegasse, por exemplo, o Itaú da vida, que viesse a quebrar um dia, ele com certeza não conseguiria pagar todas essas pessoas, né, mas ainda assim você consegue ter uma garantia ali de pegar o seu dinheiro. Então, quando você está falando de segurança, o CDB ele te dá essa certa segurança, né, pô, você tem um FGC ali por trás te garantindo, eu tenho a segurança de um banco, né, grande, que está dando lucro. Quando eu vou falar de tesouro direto, como é que ele funciona? Você tem alguns tipos, né, de investimento no tesouro direto. O principal deles, né, o recomendado para quem quer fazer reserva de emergência, é o Tesouro Selic. Ele está basicamente, como que ele funciona? Ele é pós-fixado em cima da Selic, né? Então você vai surfando ali a curva da Selic. Se ela baixa, se ela sobe, você vai acompanhando. Mas também, né, tem liquidez diária, então funciona do mesmo jeito que a CDB, né? Você consegue resgatar muito rápido o seu dinheiro ali em um dia, no mesmo dia, enfim. Ela tem uma rentabilidade bem parecida ali, né? Geralmente eles ficam bem próximos. O CDI, por exemplo, está 3,65, a Selic está 3,75, geralmente eles caminham bem próximos ali, né? E você tem esse mesmo jeito mais essa opção para você colocar o seu dinheiro, né? A sua reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência ela não é focada em rentabilidade, tá? No Tesouro Direto você tem mais algumas modalidades, né? Como, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado, você tem o Tesouro IPCA também, né? Pô, a gente até comentou agora, a gente tem Pô, Felipe, se eu coloco o dinheiro numa CDB ou no Tesouro Direto e o IPCA tá subindo, né? A minha inflação tá subindo, cara, eu vou colocar no Tesouro IPCA, então, que ele vai render a inflação mais um pouquinho. O problema desses caras, né, o Tesouro Pré-fixado, é que eles têm uma coisa que chama marcação a mercado. Como é que funciona isso daqui? Imagina que você... Vamos pegar um cenário lá um pouco tempo atrás, né? Acho que no meio do ano passado. Você tinha a taxa Selic a mais ou menos 8%. Quem comprou um título pré-fixado naquela época, hoje basicamente tem ouro na mão, né? Porque, pô, o cara comprou 8% ali. Hoje está valendo 3,75. Cara, você tem ouro na sua mão. Só que imagina agora, você compra hoje a 3,75 e ele acaba subindo ainda no decorrer do ano, né? Se eu não me engano, o Boletim Focus lá, que é alguma coisa do Bacen, né, do Banco Central, ele divulgou que, se eu não me engano, em 2021 a gente vai estar trabalhando com 5 pontos aí, né, de taxa Selic. Então, provavelmente, pô, você tomaria um prejuízo aí, né? Então, quando a gente está falando de tesouro direto, o mais recomendado é você trabalhar com Tesouro Selic. Ainda nessa linha, mais dois caras que eu gostaria de colocar aqui como opções também. Hoje em dia você vê bastante alta contas correntes remuneradas, né? Por exemplo, o próprio Nubank, o Neon, o PicPay, né? É bem comum hoje você ver aplicativos financeiros oferecendo aí um retorno de 100% de CDI. O Emprestaí também. Então, pô, você tem bastante opções aí de caras que você consegue colocar o seu dinheiro como se fosse uma conta corrente ali, e ele vai ficar rendendo diariamente 100% de CDI. Basicamente, o banco ali vai estar comprando alguns títulos de crédito ali. Enfim, e você tem mais uma opção, que são os fundos DI com taxa zero, né? Com essa queda da taxa Selic, acabaram saindo no mercado alguns fundos, se eu não me engano, hoje tem 4 mais ou menos. Tem um do Pactual, tem um da Rico, que é onde eu coloco todo o meu dinheiro lá de reserva de emergência. Que, como é que ele funciona? Ele
ele trabalha, né, um fundo de renda fixa ali, então você coloca o seu dinheiro mensalmente ali, ele vai render a mesma graninha ali, pô, vai ter uma renda fixa ali com o tempo. Ele tem uma taxa de administração zerada, né, então você acaba não pagando uma taxa de administração ali, e você acaba, às vezes, até superando um pouco o CDI, né, um fundo de investimento funciona basicamente como um condomínio de um prédio, né? Você tem um gestor ali por trás que vai pegar o dinheiro de cada pessoa que está colocando ali, né? Um pouco do seu dinheiro, e ele vai ter mais, ele vai conseguir pechinchar na hora de comprar as coisas, né? Ele vai conseguir comprar coisas mais baratas, vai conseguir colocar. O cara estudou 40 anos para estar ali, provavelmente ele vai saber onde colocar dinheiro melhor que a gente, né? Bacana. Pessoal, a gente tá. Vamos lá, vamos fazer um resumo rápido. Então, para vocês entenderem, resumo de emergência ou fundo de emergência nada mais é do que uma grana que você precisa ter guardada todo mês. Você vai guardando de pouquinho em pouquinho, mas para você ter esse dinheiro todo mês, para em caso de uma emergência você ter essa grana. Seja essa emergência fazer um conserto rápido no teu carro, especialmente se ele é bastante utilizado, se ele é importante para ti. Em caso de alguma doença que você precisa comprar algum remédio, ou em situações como essa que a gente está vivendo, né, que a gente precisaria ter uma reserva de emergência com base nas nossas contas hoje. A poupança se torna uma opção realmente não válida, simplesmente porque o rendimento dele é sempre no aniversário, ou seja, depois de um ano, certo? Aquela grana vai cair lá na tua conta de poupança, e aí o que é que vai acontecer? Tu simplesmente não vai conseguir ter uma rentabilidade maior hoje do que se você levar em consideração aí a inflação, né? E aí se torna, então, interessante para você fazer o quê? Colocar dentro de um CDB, fazer uma compra de um CDB, ou comprar um título do Tesouro Direto. Não é isso, Felipe? Exatamente. E só lembrando, pessoal, quando a gente está falando de emergência, cara, é emergência mesmo, tá? Não é, sei lá, eu tenho que comprar uma blusa ou um tênis novo. Sei lá, saiu Resident Evil 3 essa semana cara, nem fala. Cara, a sua reserva de emergência, cara, ela tem que ser intocável. Você não pode ficar mexendo nela. Ela tem que ser literalmente para emergências. É como se fosse um kit de primeiros socorros que você tem na sua casa, né? Você sabe que ele tá lá, só que você espera nunca precisar utilizar, né? Eu queria nunca precisar usar ele. Então deixa ele lá. Ele não tem que render, ele tem que te resguardar caso alguma emergência aconteça. Até porque quando alguma emergência acontece, imagina que, eu tenho, sei lá, o meu carro quebrou, por exemplo, e eu preciso dele para trabalhar. Cara, se você não tem dinheiro em mãos, você provavelmente ou vai ter que se endividar num banco, ou você vai ter que usar, por exemplo, um cheque especial que tem uma taxa muito alta, vai ter que pedir dinheiro para sua mãe emprestado. Além de você ter dinheiro, você passar aperto no bolso, né? Você pode passar até aperto emocional aí, dependendo do caso. Então, é sempre muito bom você ter esse dinheiro disponível para você conseguir passar pelos imprevistos da vida sem conseguir se complicar por muito tempo, né? Às vezes esse endividamento que você faz porque você não tinha um dinheiro disponível ali, ele pode te perseguir por anos, né? Imagina que você entra numa dívida num banco, você pediu dinheiro emprestado, não conseguiu pagar, então você acaba se prejudicando muito mais do que se você tivesse apenas guardado ali, né? Pessoal, a gente está com 21 pessoas aí simultânea, massa. Pessoal, vocês estão assistindo agora o Live Orgânico. Se vocês ainda não estão seguindo o Orgânico Oficial aqui no Instagram, segue a gente lá, tá? Não deixa de seguir também a gente lá dentro do YouTube. Deixa a pergunta de vocês aqui dentro dos comentários que a gente vai responder as dúvidas de vocês na nossa área de perguntas, tá? Aqui embaixo também tem um aviãozinho. Então, se vocês estão curtindo essa live, estão gostando das dicas e acham que outros amigos de vocês, outras pessoas deveriam estar assistindo essa live para pegar essas dicas também, especialmente aquele amigo que tu sabe que vive se endividando, vive gastando dinheiro com besteira, manda para eles, tá? Manda essa live para eles poderem assistir também, certo? Felipe, uma pergunta para ti. Então a gente já entendeu aqui o dia que a gente tem que guardar nosso dinheiro, certo? A gente já entendeu o porquê a gente ter essa grana e que já entendeu
que infelizmente a rentabilidade não é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? A gente pensa logo assim, não vai render muito, mas ok. A gente tem que aceitar esse fator, tá? Não concordo muito não, porque eu queria que meu dinheiro rendesse enquanto ele tá lá parado e ficasse rendendo. Mas já que não dá, tudo bem. Pelo menos a gente faz a questão de ter a segurança desse dinheiro, né? Mas me diz uma coisa. Douglas, não tenho reserva de emergência. Vou começar. A partir do momento que eu tiver a possibilidade, vou começar minha reserva de emergência. Quanto eu deveria juntar? Tipo, como é que eu sei qual é o valor que eu tenho que ter na minha reserva de emergência, certo? E o segundo ponto como é que eu faço para conseguir juntar essa grana? Como é que eu sei quanto tempo eu vou levar para conseguir juntar esse valor que eu preciso? Como é que eu consigo acelerar esse valor através dessa questão dos próprios rendimentos? Então, por exemplo, explica para a gente aí qual é o passo a passo para começar a formar hoje uma reserva de emergência. Acho que primeiro de tudo, né, a gente identificar onde que a gente está, né? Como é que você está a sua saúde financeira ali, né? Se eu estou devendo dinheiro, se eu estou endividado, eu tenho alguma coisinha guardada ali. Um ponto que eu até esqueci de comentar, mas vale totalmente a pena, a gente, né, acho que eu tenho muitos amigos que, chegam para mim quase que diariamente, ou pelo menos na semana ali umas 2 ou 3 pessoas perguntam, Felipe, eu quero investir, por onde que eu começo? Você acha que é bom comprar essa ação aqui? Porra, caramba. Você nem sabe. Pessoal, só um adendo, tá? O Felipe, como representante da XP aqui na nossa live, ele não pode dar indicações de ativos, ele não pode dar indicação de ações, tá? Então, assim, perguntas como, eu deveria investir nesse banco? Eu deveria comprar essa ação? Quais são os tipos de ação que vale a pena investir nesse período de corona? Ele não pode dar esse tipo de dica pra gente, tá? Bom, muito bom reforçar. Eu até pedi pro Douglas dar uma reforçada antes. Embora eu trabalhe numa corretora, né, eu tô aqui como pessoa física, né, como amigo e como uma pessoa que quer ajudar as outras pessoas. Então, eu vim aqui para ajudar, dar dicas, ensinar. Então, a ideia aqui eu acho que não é, compra isso daqui que você vai ganhar muito dinheiro. Acho que é totalmente diferente, tá? Voltando, né? Então, eu vejo muitos amigos hoje que quer começar a investir e a primeira coisa que você tem que fazer, acho que até é montar a sua reserva de emergência. Mas um passinho antes de você começar a pensar, quanto que eu preciso de reserva de emergência? Quanto que eu tenho que guardar? Enfim, é você entender como é que está a sua vida hoje, né? Eu percebi aqui que o canal ele é bem voltado, né, para o público até PJ, né? O cara é empreendedor, tem um negócio dele, ou ele é pessoa física também, né? Pessoa ali que é funcionário, enfim. Quando a gente está falando de uma pessoa CLT, né, que trabalha com o CLT, ou funcionário público até, né? Essas pessoas têm um pouco mais de segurança, né? O que acontece? Uma pessoa que tem um pouco mais de segurança e tem um trabalho fixo, ela recebe mensalmente ali toda a grana dela, o cara que tem funcionário, a pessoa que é funcionário público, que tem uma certa segurança a mais, para esse tipo de pessoa é recomendado que ela tenha, em média, 6 meses de custo de vida. E quando eu falo de custo de vida, é basicamente o quê? É a quantidade de dinheiro que você precisa para sobreviver no mês, né? Você pega isso depende de pessoas e pessoas, né? Você tem pessoas que conseguem, que sobrevivem aí passa a vida dela ali, ela gasta R$2.000 por mês. Tem pessoas que gastam 50, por exemplo. Então, vai depender de cada pessoa. Então, vale essa primeira reflexão, né? Quanto que eu tô gastando, quanto que eu preciso para sobreviver mensalmente? E aí você vai colocar em conta, o aluguel que eu tenho que pagar, meus custos fixos, né? Tenho aluguel, conta de luz, conta de água, internet, custos extras, né? Eu tenho alimentação ali que pode se variar de mês para mês. Um mês você tá mais gordo, outro você tá de quarentena em casa comendo pra caralho. Então, pode variar ainda um pouquinho esses casos. Então, quando a gente está falando aí de pessoas com CLT, né?
o recomendado é que ela tenha em média 6 meses de dinheiro guardado. É claro que, se o cara já está no emprego ali há bastante tempo, ele está mais seguro, enfim, você pode variar um pouquinho para baixo, um pouco para cima, dependendo de cada pessoa, né? Mas o recomendado ali é na linha dos 6 meses. Quando eu estou falando de PJ, de um cara que é empreendedor, né, empresário, funciona um pouquinho diferente, né? Imagina o seguinte, uma pessoa que ela é empreendedora, acho que o pessoal pode até se identificar aqui, né? É comum, às vezes, num mês, entrar muito pouca grana. No segundo mês, mesma coisa, entrar muito pouca grana. No terceiro ou quarto mês, vem uma paulada ali, você paga aqueles 3, 4 meses ali. Então, você tem você não tem tanta estabilidade, né? Então, para esse tipo de pessoas que é muito mais... Ela tem muito mais interferência externa, né? Economia, o próprio caso do corona, né, que aconteceu da noite pro dia, aí foi ver os comércios fechando, muita coisa fechando aí, né, não conseguindo trabalhar, enfim, você precisa ter muito mais segurança, né, o recomendado para essas pessoas é mais ou menos 12 meses, né, então se o custo de vida desse cara é mais ou menos R$2.000, você precisaria ter em média ali 14 mil, 24 mil reais guardados, né? E só para reforçar, tá? É custo de vida, não tô falando de guardar salários, né? Então, um cara que ganha, sei lá, 5 mil reais e gasta 2 mil, ele tá muito bem, né? Tá economizando boa parte do salário dele. Esse cara precisa de 12 mil reais guardado ali para conseguir ter uma reserva de emergência que atenda ele. Conseguir minha reserva de emergência, cara, você tá seguro, você consegue, se acontecer algum imprevisto ali, você consegue se manter por um tempo. Perdi meu emprego, cara, você vai conseguir procurar um emprego com calma, você não vai passar estresse, nervoso. Então, já aconteceu, quebrei a perna, sei lá. Você consegue conseguir se preparar melhor para sobreviver, né? Entrando um pouquinho no detalhe de como que eu consigo montar minha reserva de emergência, né? Eu já falei de onde guardar ela, né? Mas, Felipe, hoje eu tô endividado ou, cara, quero começar a montar minha reserva de emergência. Como é que eu posso fazer isso? A primeira coisa, né? Acho que, cara, é organização e disciplina. Indiferente de quanto você ganha, tá? Se você ganhar bem, pouco, médio, enfim, PJ ou PF, a primeira coisa é organização e disciplina. E entender um pouquinho de regras básicas de planejamento financeiro. Uma coisa que eu fiz, né, acho que há 2 anos, né, quando eu fui me mudar, tava com dinheiro ali guardado, né, tinha uma boa grana guardada. Vou morar sozinho. Saí de casa, né, abracei minha mãe ali, fui morar sozinho. Primeira coisa que eu fiz, vou morar na Paulista. Vou torrar todo o meu dinheiro. Fui lá, uma pena Paulista. Não tinha nenhum móvel. Acho que a única coisa que eu tinha sei lá, acho que o meu videogame. Era a única coisa. Vou morar sozinho. Então, eu entrei lá nas Casas Bahia, no Magazine Luiza e comecei a comprar, né? Vou comprar uma TV, vou comprar uma geladeira, vou comprar um sofá. Até hoje eu não comprei uma cadeira, por exemplo. Então, até hoje eu não comprei. Quem vem em casa aqui ou senta no chão ou senta no sofá. Então, e uma coisa que aconteceu, me faltou total disciplina e organização. O que aconteceu no fim das contas? Eu ganhava muita grana naquela época. Muita grana pra pessoa, eu tinha 24, 25 anos, estava ganhando em média 12, 13 mil reais. E, cara, eu consegui chegar num ponto no fim do mês de que eu não tinha dinheiro para almoçar, de tanta coisa que eu tava gastando. Eu chegava, era fim de semana, eu ia beber, ia pra festa, ia pra balada. Na semana eu tava almoçando num lugar caro. Chegava no fim do mês, já teve vezes que eu tive que pedir dinheiro emprestado para conseguir jantar. Foi bem complicado. E foi nessa época que eu comecei a pensar, caralho, o que eu tô fazendo de errado, velho? Por quê, né? O que eu tô fazendo de errado, né? Eu estudei, o que eu fiz de errado? E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre planejamento financeiro, né? Eu percebi, a primeira coisa que eu fiz, né? Eu não tinha controle nenhum sobre tudo que eu gastava.
eu podia estar, sei lá, tá sobrevivendo ali com pouca grana e eu ia para uma balada, gastava tanto de dinheiro que eu não tinha, ou eu até tinha, né, mas ia ficar sem para outras coisas. Então, a primeira coisa que é bom a gente fazer, cara, é saber tudo que você gasta, né? É basicamente o quê? Identificar, acho que é um pouco antes, né? Pô, aonde que tá vindo meu dinheiro? Listar de maneira clara da onde que vem nossos rendimentos, né? Pô, eu moro sozinho, então basicamente eu, né? Pô, se eu não receber salário, acabou. Então, fui lá e indiquei, pô, eu recebo meu salário todo mês ali, né? Tirava algumas coisinhas ali de alguns investimentos também. Então, beleza, identifiquei tudo que eu tô recebendo hoje. O próximo ponto cara, eu sei tudo que eu recebo. Todo dia 5 eu recebo tanto, todo dia 20 eu recebo tanto. Aquelas pessoas que, sei lá, o cara tem... ele tem um salário, ele faz um bico nos fins de semana, né? Sei lá, ele trabalha como garçom, ajuda os amigos, trabalha como pedreiro, enfim, tem uma série de trabalhos informais ali no fim de semana, lava carro, enfim, recebe aluguel, não sei, pô, o cara tem comprou uma casa e aluga para outras pessoas, enfim, tudo aquele que gera rendimento para ela no fim do mês, né? Todo lugar que ela consegue tirar dinheiro. Depois disso, a primeira coisa cara, você fazer a mesma coisa, só que o contrário. Pô, onde que eu tô gastando dinheiro? O que mais me ajudou abre um Excel, uma planilha, ou pega um papel mesmo, né, um caderno. Cara, escreve tudo que você gasta de fixo, né? Na hora que você começa a escrever isso num papel, você, caralho, olha tanto de coisa que eu gasto que eu não precisava. Tipo, você vai colocar o seu aluguel, sua conta de energia, a mensalidade do Tinder que você paga, Spotify, uma série de coisas aí que, cara, você não precisa, às vezes você nem usa aquilo ali, né? Então, escreve mensalmente aquilo ali que você tem, todo o seu dinheiro que você paga ali, né? Escreveu, o Devlin até deu uma sugestão aqui, usar o Guia Bolso, um aplicativo que, você consegue ver, você cadastra lá suas contas, né? Por exemplo, sua conta do Itaú, do Nubank, por exemplo, e ele vai falando tudo que você está gastando, vai falar onde você está gastando. Você pode lançar lá, eu paguei essa conta de energia. Enfim, acho que você tomar nota de tudo aquilo que você gasta mensalmente, né, com o seu dinheiro. Também... Engraçado que, assim, pessoalmente, eu já tinha muito essa questão de, tipo, cara, eu preciso me controlar, cara. Também tô gastando com muita besteira. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Cara, eu criei a minha planilha, sabe? Tipo, eu tenho uma planilha que eu fui lá, não, vou organizar isso aqui de forma lógica. Então, eu botei despesa de um lado, receita de outro, coloquei imagens de coisas que eu gasto dinheiro, tipo, cartão de crédito meu, de terceiros, tipo, às vezes eu faço coisas no cartão da minha mãe, sabe? Tipo, tá cadastrado no iFood. Eu salvou muito nesse período de corona, né, cara? Eu pedi um iFoodzão aqui, pagava no cartão dela, depois, meu filho, o que acontece? Eu não sei. Aí a gente paga depois, né? Espera o cartão virar. Então, assim, eu criei uma planilha que eu sempre uso para controlar meus gastos. Inclusive, aqui na Orgâmico, até cedi a minha planilha para Vanessa, que trabalhava com a gente naquele período, né? Até ano passado. E, assim, ela conseguiu se organizar também utilizando essa planilha. Então, assim, só um feedback. Quem quiser essa planilha, se vocês estiverem interessados, certo? Em ter essa planilha também para controle, caso você já não tenha um aplicativo como Guia Bolsa, não tenha um controle próprio, fala lá no direct do Orgâmico, deixa lá o teu WhatsApp ou então o teu e-mail que eu envio essa planilha para vocês, tá? Vai lá, Felipe, continua. Eu acho que é bem bacana, né, se utilizar essas coisas prontas, ela já pode te ajudar ali é legal, imagino que deva já gerar, mostrar, agrupar ali, eu tô gastando mais dinheiro com transporte, com comida, com alimentação. Um fato curioso agora que você comentou do iFood, né, é que, até comentei do fogão lá, né, o primeiro exemplo que eu dei. Hoje, eu não tenho um extintor de incêndio dentro de casa, né, e eu me defendo por quê? Eu tô morando sozinho há quase uns 3 anos, né, eu comprei um fogão, vou fazer 2 anos e meio, mais ou menos.
Eu lembro que quando eu fui comprar, pô, eu tava mó feliz, né? Caralho, vou cozinhar, vou fazer um monte de coisa. Comprei panela, comprei um monte de um monte de coisa. Comprei, pô, já reservei um cantinho na cozinha ali pra colocar o fogão. E o pessoal do trabalho até falou, Felipe, não compra, você não vai cozinhar, vai ficar ligado. Pô, vão fazer 2 anos que meu fogão tá com os plásticos até hoje, mano. Hoje ele serve basicamente como uma mesa para minha cafeteira, então. Cara, eu tô desse jeito, tipo assim, eu sobrevivo à base do iFood e do self-service, sabe? E assim, cara, se tu quiser identificar olha, 2 aplicativos que acabam com a vida. Dica agora do Douglas. 2 aplicativos que acabam com a tua vida financeira. Se chama Uber e iFood. Cara, Uber e iFood no teu celular destrói tua vida financeira. Destrói. É incrível. Tipo assim, vou comer alguma coisa. Tu tem coisa na tua geladeira. Tu tem coisa na tua casa. Mas não, tu vai no iFood, cara. Até porque chega lá, o Habib's botando esfirra a R$1. Pô, o que é R$1? Agora o problema é R$1 todo dia, em quantidade de 15, cara. Então, assim, é aquela piada do meme, né? É tipo assim, eu não sabia que R$20 por dia dava no cartão de crédito R$2.000 por mês, entendeu? Então, assim, você, cara, aplicativo que acaba com a tua vida financeira. iFood e Uber. Exatamente, né? E é legal que quando você começa a anotar, né? Tomar nota de tudo isso que você está gastando, principalmente de cálculos extras, né? Que são variáveis ali no mês, que aí você começa a pegar onde você está realmente gastando seu dinheiro e ver onde você consegue poupar, né? E você anotar lá, é até legal, pô, vou anotar aqui, cara, eu tô pagando Uber toda hora, tô gastando iFood todo mês. Quando você compra uma vez, né? Pô, você foi lá e comprou. Acho que foi sábado agora. Eu tava assistindo um filme, cara, aleatório total. Eu vi um history, assim, de uma amiga que, pô, postou que tava comendo lamen, tá ligado? Não, na hora que eu olhei, eu falei, porra, eu tenho que comprar um desse. Eu nem tava com fome. Eu abri o iFood e cara, vou comprar. Comprei, pô, paguei lá, acho que foi R$50. Cara, eu nem tava com fome. Totalmente desnecessário, né? Então, no fim do mês, eu vou olhar e falar, porra, Felipe, vai ter que apertar um pouquinho ali, né? Mas é o lema que acaba com a nossa vida, foda-se. É o lema que acaba com a nossa vida. Foda-se, depois eu vejo. Eu mereço. O meme do Bob Esponja, né? Bem isso. Gente, vamos dar Felipe, segura aí rapidinho. Galera, a gente já vai estar dando 1 hora da nossa live, certo? Vocês estão curtindo o assunto, vocês estão curtindo o tema, tá legal para vocês. A gente ainda vai ter alguns assuntos para falar, a gente vai entrar na rodada de perguntas, tá? Então, assim, a gente vai encerrar essa live, vamos retomar a live, então, assim, continuem aqui, tá? Quando tiver a segunda live, entrem de novo. Nesse período que a gente entrar com a segunda live, a gente vai dar um tempinho para vocês apertarem aqui no aviãozinho, mandar para os amigos de vocês essa live para pegar a parte 2, tá? E se você perdeu o começo da live, não se preocupa. A gente vai pegar, todas as lives vão ficar salvas, certo? No final dessa live, a gente vai ter o resumo da live no nosso blog. Então vocês podem entrar lá, vai ter todo o resumo do que a gente está conversando aqui. E posteriormente a gente vai anexar lá o vídeo dessa live que vai ficar disponível lá do Orgânico TV. Então se você ainda não segue, aproveita que a gente vai encerrar essa live agora. Entra lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, tá? E se você está assistindo a live e ainda não segue o Orgânico, segue a gente aqui no Instagram. Tem que se manter hidratado mesmo. Eu já tô aqui com a minha garrafinha também dos 8Ps. Tem que se manter hidratado mesmo. Olha aí. Eu, Domenica, tudo bem? Boa noite. Gente, vamos retomar aqui a segunda parte agora do nosso live com o tema reserva de emergência. Nunca mais deixaremos para depois, na verdade. Felipe, já queremos retomar aqui o nosso live orgânico com a seguinte pergunta. Olha a Maíne aí entrando para prestigiar a gente. Felipe, vamos lá. A gente já entendeu aí que se você é CLT, certo? Fazendo uma retrospectiva, galera. Reserva de emergência é para manter a gente seguro em caso de emergência, ou seja,
não adianta ficar pensando que não rende muito, tá? Não pense nisso, foco em deixar a tua grana guardada, mesmo que seja rendendo pouco, para ter aquela grana rápida em caso de emergência. Segundo, esquece a poupança, investe em CDB ou investe no Tesouro Direto, utilizando o Tesouro Selic, né, Felipe? Para a gente poder ter uma segurança maior, certo? CDB, numa situação de um banco quebrar, o que é muito difícil, o seu dinheiro não estaria tão seguro. Mas no Tesouro Direto você tem a segurança do país quebrar, né? Então, assim, é realmente uma aplicação mais tradicional e conservadora que existe hoje no Brasil, certo? E aí, se você é CLT, se é CLTista, você precisa ter 6 meses do dinheiro que você precisa para sobreviver, ou então aquela grana que você vive bem, né, Felipe? Tipo assim, para manter o teu padrão de vida, não é isso? Durante uns 6 meses, certo? Vocês têm que pegar o valor que vocês ganham hoje. Então, hoje eu vivo muito bem ganhando R$2.000 por mês. Pega R$2.000 por mês, multiplica isso por 6, você precisa ter no seu fundo de emergência R$12.000. Agora, se você é um empreendedor, se você é uma pessoa que está montando um negócio, que já tem um negócio, você, como pessoa física, precisa multiplicar o valor que você está ganhando e que você vive bem, vamos supor os mesmos R$2.000, multiplique isso por 12, ou seja, você precisa ter a capacidade de sobreviver durante o período de um ano, mantendo o teu padrão de vida hoje, certo? Até você conseguir, caso tenha algum problema, você conseguir se manter com os próprios pés, beleza? Felipe, agora vamos lá. Eu, como empreendedor, vamos usar nessa mesma margem aqui de R$2.000, ganho R$2.000. Gasto hoje, vamos supor que R$1.900. Todo mês sobraria em tese R$100, que a gente acaba gastando tudo também de alguma forma. Como a gente começa a juntar essa grana, com base no que a gente recebe hoje, e qual é a porcentagem, qual é o valor que a gente deveria estar disponibilizando todo mês? Como é? Tipo assim, ganho R$2.000, gastei aqui R$1.900, então R$100 aqui que sobrou, eu vou jogar aqui no meu fundo de emergência. Ou então, esse mês aqui sobrou R$80, vou jogar no meu fundo de emergência. É assim, a gente recebe o salário, gasta o que dá, o que sobrar a gente joga lá no fundo de emergência? Como é que funciona? Vamos lá, acho que só para matar aqui que a gente estava comentando, né, de como que eu faço para juntar minha grana, né? Primeiro, né, a gente comentou, tem uma renda ali que entra, né, eu mapear tudo que eu gasto também, os exemplos lá, iFood, Uber, enfim, tudo que eu gasto mensalmente ali, cartão de crédito, faculdade, whatever. É bom, primeiro, né, eu tentar reduzir esses gastos que eu tenho, traçar uma meta de gastos, né, dividindo as despesas por prioridade, por exemplo. Eu tenho essa despesa aqui que, cara, eu não tenho como fugir, por exemplo. Minha faculdade, meu MBA, eu tenho que pagar transporte público para ir para o meu trabalho, por exemplo, alimentação é uma coisa que não dá para cortar, né? E aí eu começar a tirar tudo aquilo que é supérfluo, né? Então, pensamento sempre em focar em guardar ou gastar aquilo que é essencial para minha sobrevivência, né? Então, minha alimentação, enfim, minha segurança, meu transporte. Eu fiz alguns cálculos aqui, né? Eu peguei um exemplo de mais ou menos um cara que quer guardar o dinheiro dele ali e como que ele faria, né, para colocar com algumas simulações, né, que a gente poderia pegar de exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, o Tesouro Direto, né? Hoje, quando a gente... Não existe uma margem, né, exata de quanto que eu tenho que guardar ali por mês para tentar montar o meu fundo de minha reserva de emergência. O ideal é que o máximo que você conseguir aportando ali, né, você tentar colocar mensalmente essa grana, né? Então, eu não tenho nada. Então, primeiro, abre uma conta numa corretora lá para você conseguir guardar esse dinheiro, né, se você for comprar Tesouro Direto, por exemplo. Segundo, você tenta se programar para colocar uma grana todo mês ali, né? Claro que pode acontecer algum mês que você tem um pouquinho mais de gastos ou menos, enfim. O ideal é que você tenha uma constância ali de todo mês você colocar uma graninha.
Então, pô, vou investir em tesouro direto ali, né? Eu peguei um exemplo aqui de, por exemplo, um caso bem simples, né? Eu vou pegar, pô, o cara que coloca ali mais ou menos, sei lá, pouca grana, tá? Eu coloquei, por exemplo, aqui um exemplo de R$ 50. Vou pegar um caso desse aqui. Hoje, a taxa Selic, ela tá custando, deixa eu olhar aqui, ela tá mais ou menos, né, 3,75 ao ano. Então, ela funciona como, né? O meu fundo ali, na hora que eu coloquei em Tesouro Direto, ele tem uma liquidez diária. Ele trabalha com uma coisa chamada juros compostos. Então, aquilo meu dinheiro que eu estou colocando, ele está rendendo de maneira composta. Então, pô, coloquei R$ 50 hoje, amanhã ele vai render 3,75 ao dia, né? Que aí vai dar um valor bem baixo ali. Mais ou menos 0,4 ao mês, por exemplo. Então, eu vou ter um rendimento ali diariamente e todo dia, né, todo mês, ele vai render um pouquinho mais, dado que eu estou levando em consideração o meu montante que está aumentando, né? Então, dando esse exemplo aqui de R$ 50, por exemplo, se eu começasse hoje a investir R$ 50 por dia, ou por mês, né, num tesouro direto, vou pegar um exemplo aqui de um tesouro Selic 2025, né, eu teria mais ou menos R$ 10.560 no fim desses caras. Desculpa, me bola aqui. Eu teria mais ou menos R$ 3.334 no fim desses 5 anos. Eu teria colocado mais ou menos R$ 3.000. Vou abrir aqui algumas, só para pegar um exemplo aqui de outros caras. Boa. Por exemplo, no Tesouro Direto, se eu investisse ali R$ 50 mensalmente, né, no fim desses 5 anos, eu teria mais ou menos R$ 3.334. Claro, pô, se eu colocar R$ 1.000, R$ 2.000, você vai aumentar nas devidas proporções, né? Vou tentar falar os exemplos aqui, que eu citei alguns exemplos de investimentos que a gente poderia colocar. O Tesouro Direto, poupança, uma conta corrente remunerada, ali o Nubank, por exemplo, algum fundo de investimento. E aí eu cheguei à conclusão aqui de que se eu colocar R$ 50 por mês, né, durante esse tempo, esses 5 anos, no final, com o Tesouro Direto, eu teria R$ 3.334. Com a poupança, eu teria R$ 3.291. Ela é o pior investimento de todos, né? Eu teria uma rentabilidade mais ou menos de... Hoje ela rende mais ou menos 3,77 ao ano, né? Lá no final, né? Com CDB eu teria mais ou menos 3.350, com o fundo DI eu teria mais ou menos 3.348. Então o melhor cara que se eu quisesse investir hoje, né, com a melhor rentabilidade ali, se eu quisesse focar realmente nisso, né, você percebe que os números estão bem equivalentes, né? Se eu pegar, por exemplo, colocando dinheiro daqui 5 anos, um tesouro está valendo 3.334 e um CDB 3.350, você ganhou R$ 15 ali no final das contas, né? Não é um valor muito relevante para 5 anos. Então eles estão bem próximos ali, né? Então, foi como eu disse, a rentabilidade ela não é o mais importante, mas o ideal, né, para nossa reserva de emergência, primeiro, a gente conseguir guardar o nosso dinheiro, e segundo, eu tentar pegar essa frequência ali de investir esse dinheiro mensalmente, enfim, de todo mês eu tentar colocar minha grana ali, né? E aquela coisa, né? A diferença de valor de rentabilidade é pequena, mas a gente ainda tem a questão do fator segurança. E aí, se o tesouro, você está investindo dentro do teu país, então evidentemente que se torna muito mais proveitoso você manter isso no tesouro direto, né? Não por questão de rentabilidade em si, mas por questão de liquidez e por questão de segurança, não é isso? Exatamente. Você tinha dado o exemplo de um cara que conseguiria guardar R$ 1.900, né, por mês. É um valor relativamente alto, eu acho, né? Não, na verdade eu falei como se eu só conseguisse juntar 100, porque eu gastaria 1.900, entendeu? Ah, entendi. Seria mais ou menos isso, né? Então, posso fazer um exemplo aqui, ó, vamos ver. No site do Tesouro Direto, né, tesourodireto.com.br, você consegue fazer todas essas simulações. Em menos de 30 segundos aqui você consegue.
a gente teria mais ou menos aí, eu vou falar os mesmos exemplos para R$ 100, tá? Porque acho que é um número mais redondo, fica mais prático de imaginar. Hoje, quando a gente investe, né, Bom, quando eu estou colocando minha grana aqui em Tesouro Direto, ele tem uma particularidade dele que a Bolsa B3, né, ela cobra uma taxa ao ano de 0,25. Então, todo ano ali ela vai cobrar essa graninha sua. Aqui no exemplo que eu dei dos R$ 100, se eu colocasse mensalmente ali, né, durante R$ 100 mensalmente até 2025, até dia 1 de março de 2025, eu teria mais ou menos R$ 6.665, né, já com descontado todos os impostos de renda, essa taxa que eu falei aí que a B3 cobra, né? Se eu tivesse num CDB, por exemplo, eu teria R$ 6.700, daria uma rentabilidade aí de mais ou menos 4,5. Então, a CDB aquela se mostra, aquilo foi o que eu falei, né? O fator mais segurança e o fator de tentar ganhar um pouquinho mais de grana. Só que no nosso caso, quando a gente está pensando, né, na reserva de emergência, é bom sempre focar aqui no Tesouro Direto. Então, colocando R$ 100 ali por mês, daqui 5 anos mais ou menos, eu teria ali mais ou menos os meus R$ 665. Para trazer só em quantidade de tempo aqui, quando a gente poupa mais ou menos 15% da nossa renda mensal, os estudiosos dizem que mais ou menos em 1 ano e 8 meses a gente vai ter equivalente a 3 salários, né? 3 salários não, né? 3 meses ali de rendimento. Então, o ideal é, vai começando aos poucos, né? E você vai colocando gradativamente mais ao tempo, né? Consegui atingir minha independência ali, né? Eu tô seguro, tenho minha reserva de emergência montada, cara, pisa no acelerador e agora você pode focar em rentabilidade, pode ir para outros tipos de investimentos, né? Tipo o quê? Cara, hoje eu acho que alguém tinha perguntado, né? A bolsa, né? Ultimamente você vê, cara, tá caindo bastante, tá no momento ali de que, com essas quedas, né? Essa série de coisas, o problema que teve com o petróleo, a repercussão do corona, cara falando besteira na internet, na TV. Então, uma série de coisas. Uma série de coisas ali que. A gente passou por 5 para 6 circuit breakers, não foi em uma semana? Teve. Cara, eu lembro que eu tava trabalhando e, no dia de carnaval, meio bêbado ainda. Então, aí, um cara mandou mensagem lá no grupo do trabalho, cara. Primeiro caso de corona confirmado no Brasil. Galera, chega cedo para trabalhar que amanhã vai ser tenso. Eu lembro que foi coisa de meia hora de bolsa aberta, a gente já teve um circuit break. Cara, fudeu. E o mais bizarro é que a gente teve coisa de 6, 7, eu não me recordo aqui o número exato. Mas foi muita coisa, num prazo muito rápido. Você tinha circuit break hoje. Teve um dia que teve 2, né, no mesmo dia. Cara, tava beirando ali os 15%, né, que é na hora que a bolsa para e fala, cara, ferrou, a gente vai ter que... Nós vamos ter que se trancar lá e pensar no que fazer. Então, um cara que conseguiu montar a reserva de emergência dele, é um momento talvez interessante para você pensar nesse tipo de investimento. Claro que, pelo menos eu, né, Felipe, eu tenho um pensamento sempre longo prazo, né. Cara, eu vou comprar algum papel, vou investir em alguma empresa, vou investir em algum fundo imobiliário. Cara, eu penso em ganhar dinheiro daqui, 10, 15 anos. Eu quero comprar uma empresa que ela me dê lucro, que ela seja uma boa empresa, que ela esteja engajada, ela está querendo crescer. Então, cara, você tem que pensar sempre a longo prazo, né? Então, você tem muita coisa ali para poder se divertir. Acho que na internet, aí, se for pesquisar sobre onde investir dinheiro, tipos de investimento.
Aqui a gente está falando dos mais tradicionais, né, os de rendimento mais baixo. Mas aí você consegue encontrar uma série de coisas aí pela internet, né? Tem muito material bom aí também, né? Massa. Galera, é o seguinte, vamos entrar agora na rodada de perguntas, tá? A gente recebeu 2 perguntas logo do começo, antes da gente começar a live, lá no nosso modo perguntas dentro do Instagram, tá? Do Alexandre. Ele fez 2 perguntas. Como é que se dá a execução de contrato nessa época de pandemia? Não entendi exatamente se ele está falando da questão da bolsa em si. A segunda é, sugere algum tipo de ativo que pode manter as finanças estáveis nessa época de pandemia? Alexandre, de cara já posso te dizer assim, que ele não pode, na verdade, te citar, te indicar nenhum tipo de ação, nenhum tipo de ativo realmente para te ajudar nessa questão, tá? A questão de posicionamento hoje do mercado de ações é que não se faz indicações, certo? Mas tem 2 outras perguntas dele que ele fala o seguinte: com juros baixos, recomenda ter reserva de emergência investindo em fundo imobiliário? E o outro que ele pediu para tu recomendar algum livro sobre o assunto. Tá, vamos responder a primeira, né? Acho que eu até passei um pouquinho durante o que eu estava comentando. A ideia, né, só para reforçar, né? Uma reserva de emergência, você tem que seguir basicamente 3 princípios. Que cara, eles são essenciais, tá? Isso tanto para a pessoa que ganha pouco, como a pessoa que ganha, milhões. Mesma coisa, rentabilidade, eu quero buscar uma liquidez alta, eu quero conseguir pegar meu dinheiro o mais rápido possível. Investir ele, eu quero conseguir pegar ele amanhã, daqui 2 dias, o mais rápido possível. Não adianta nada eu ter um dinheiro, eu tenho uma casa, por exemplo, no valor de 300 mil reais, mas eu preciso, sei lá, meu carro quebrou. Cara, até eu vender minha casa para consertar meu carro, já era, esquece. Então eu preciso ter um dinheiro muito rápido na minha mão. E segurança também, eu tenho que ter segurança que esse meu dinheiro, ele tá lá. No momento que... E o rendimento, né, é o último cara que eu vou olhar. Claro que eu quero que ele renda, né, mas no mínimo ali que eu conseguir trabalhar. Quando eu tô falando de fundos imobiliários, cara, ele tem ali um rendimento mensal, né? Que um fundo de imobiliário, como é que ele funciona, né? Se você pegar os nossos pais, né? Cara de anos atrás, além dele te recomendar poupança, né? Que eu já expliquei aqui que não compensa muito, né? Pelo menos os meus pais, a minha mãe, por exemplo, ela, 3 vezes por dia, ela fala pra mim: Felipe, quando é que você vai comprar sua casa? Não, mãe, não é por aí. Porque, você tem que ter sua casa, que todo mundo tem que ter uma coisa que é sua. Enfim, você pode alugar depois, se você não quiser morar lá. Só que imagina o problema, né, de você... Cara, pra você comprar uma casa hoje, você precisa de pelo menos, sei lá, 300 mil reais pra você comprar um apartamento ali. Vai depender de cada pessoa, é claro, né? Mas imagina que esse dinheiro que você colocou, você pegar uma casa, é fato de que ela não é uma quantia barata, né? Ela é relativamente alta. É muito perigoso você pegar todo o seu dinheiro que você tem e colocar num único ativo, né? Imagina que, essa casa, por algum motivo, o terreno ali foi desapropriado, enfim, pode sofrer alguma coisa ali, né? Alguma coisa da natureza, enfim, qualquer tipo de problema. Você não consegue pegar esse dinheiro rápido. O FI, o Fundo de Investimento Imobiliário, ele é uma opção para gente que está começando a investir, que tem uma grana ali, pouca grana, ou até que tem muita grana também, né? Você poder ter o seu próprio imóvel com pouca grana. Você pode hoje, por exemplo, entrar numa corretora ali, enfim, em alguma corretora, e você pode comprar, por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de dar é o fundo de investimento de shoppings, né? Você encontra vários aí no mercado. Como é que ele funciona? Você coloca uma pequena, uma parte da sua grana, né? Você coloca uma graninha ali, e ele vai sofrer as flutuações da bolsa ali também, né? Então, como ele é de ação, né? Então você tem a valorização do papel. Todo mês, uma coisa legal do shopping, né? Que, ele tem várias lojinhas lá dentro, né? Tem um Outback, tem uma Renner, enfim, uma série de coisas ali, né? Tem comida também, foda. E aí, todo mês ali eles pagam uma graninha pro shopping. E você, no momento que você se tornou acionista, cotista daquele fundo imobiliário,
cara, você é dono daquele shopping. Muitas vezes, pô, toda vez que eu vou sair aqui na região da Paulista com alguém, cara, é batata. Eu sempre vou no Cidade de São Paulo, porque um dos fundos que eu tenho é dono daquele shopping. Então, porra, se eu vou gastar meu dinheiro em shopping, eu tenho que pelo menos receber um pouquinho dele de volta, né? Eu recebo uma de aluguel. E eu sempre recomendo pros meus amigos, alguém, pô, tem algum shopping legal? Para cara, tem aquele ali, ó. Vai nele que ele é top. Pode gastar lá, pra caralho. E, pô, então aqui o Éder, né? Pô, você não vai pagar imposto de renda, né, pra pessoa física. Você não paga IPTU, por exemplo. E é aquele velho lance, cara, eu quero vender quero sair daqui, quero pegar meu dinheiro. Cara, você consegue. Claro que hoje, por exemplo, as ações estão caindo, se você vender, talvez você tome um pouquinho de prejuízo. Então, bastante prejuízo até, né? Mas você tem a liberdade de conseguir sair o momento que você quiser. É só você escolher, né, o momento que você quer. O ponto de você comprar uma casa, por exemplo, cara, eu quero vender uma casa. Você não vai conseguir vender rápido. Imagina você tentar vender uma casa hoje, por exemplo, numa época de crise. As pessoas estão sem dinheiro, enfim, é um pouco complicado. Então, o que eu recomendo é que, cara, o fundo imobiliário, ele é bom, ele é muito bom, tem um rendimento legal, você recebe dividendos todo mês, tem a valorização do papel ali também. Só que para a reserva de emergência, ele não respeita um dos parâmetros, que é qual? A minha liquidez. Eu tenho que ter, eu quero tirar esse dinheiro muito rápido. E, cara, por exemplo, essa queda que a gente teve na bolsa, papel que você tinha, por exemplo, de fundo que estava valendo R$130, por exemplo, hoje está valendo R$55. Cara, se você vende, você perde quase 50% do seu dinheiro. Então, não é um cara muito bom para você colocar. Claro que, daquelas pessoas, sempre tem aquele cara que, porra, montou a reserva de emergência dele ali, juntou 6 meses ali, o cara tem um estilo de vida legal, tá morando, tem, sei lá, por exemplo, residência fixa, tem um trabalho mais seguro, o cara é funcionário público, ele juntou ali uma grana dele. Cara, eu quero pegar uma partezinha desses 6 meses para tentar dar uma rentabilidade. Cara, você pode colocar um pouquinho em FI, mas cara, sei lá, no máximo 10, 15%. A ideia é que a sua reserva de emergência seja, para te resguardar. Então, um FI, ele não é muito recomendado para quem quer usar o dinheiro da reserva de emergência, tá? Por esse simples fato. Pode ser que quando você precisar do seu dinheiro, você não vai conseguir. Você pode até conseguir seu dinheiro, mas você não tem segurança. Você vai pegar metade dele, enfim, por aí. Massa. A gente conseguiu responder a tua pergunta aí, Alexandre? Vamos lá. O Idel Woods, ele fez uma pergunta bacana, né? Com o cenário econômico de hoje, vale a pena investir em ação? É engraçado, porque assim, se você é um cara que já tem uma reserva de emergência, ele automaticamente vira uma reserva de oportunidades, né? Então, por exemplo, a gente está vivendo um momento em que as ações caíram drasticamente. Ou seja, é o momento perfeito para comprar, né? Então, se você já tinha uma reserva de emergência, você pode usar uma parte dela para poder comprar essas ações, não é isso? Cara, eu concordo em partes, mas discordo em outras, tá? A reserva de emergência, é ideal que você não gaste ela, tá? Mas foi o que eu falei, eu quero performar um pouco. Você pode tirar ali 10, 15%, mas o ideal é, montei minha reserva de emergência, o que eu ganhar mais ali, o que eu conseguir juntar mais, cara, você pode tentar investir, tentar buscar mais rentabilidade. E aí você começa a pensar na sua reserva de oportunidade ali. É uma grana que eu tenho guardada para conseguir aproveitar oportunidades. Se você pegar, por exemplo, a bolsa hoje, é muito difícil dizer se vale a pena ou não investir agora, tá? Porque eu não tenho bola de cristal para poder dizer que, cara, amanhã vai acontecer alguma coisa no mundo que vai fazer a bolsa sair de 70 mil pontos e ir para 35. Você pode tomar um puta de um prejuízo. Então é meio complicado você tentar prever. Mas se você olhar historicamente, né, sempre depois de crises, você pega 2008, por exemplo, né, a crise imobiliária, você teve diversas bolsas caindo pelo mundo, né? Hoje não foi só a do Brasil, né, atualmente, né? Você pega a Dow Jones, S&P, diversas bolsas pelo mundo, despencaram de valores. Eu vejo que para quem tem pensamento de longo prazo,
pô, eu investi numa empresa, eu comprei uma empresa que eu gosto, que me dá lucros, que ela tem uma boa análise fundamentalista, cara, é um bom momento para você comprar porque o papel tá barato, né? Eu acabo vendo até que é Black Friday, né? Porra, alguma coisa estava valendo R$ 150, tá valendo R$ 70 hoje, cara, uma grande oportunidade de você tentar fazer dinheiro. Pra quem Mas é holder é bom, né? se der bom, historicamente a bolsa, ela tem alguns níveis, né? Se você for pensar, cara, ela sempre pode cair mais. Esse é um primeiro ponto, né? Por exemplo, quando a gente estava lá um mês atrás, mais ou menos, que teve o primeiro circuit break, tava todo mundo falando, cara, é o momento exato para comprar. Compra que você vai estourar no trabalho, você ia almoçar, assim, você via a galera, porra, peguei todo o meu salário, torrei tudo em ação. Cara, deu mais 2 dias, tem mais outro circuit break, caiu mais uma porrada. Eu falei, mano, você perdeu, porra. Olha, cara, eu vou te contar. Esses tempos, eu nem olho meu aplicativo da Rico até pra não ficar deprimido, cara. Porque foi quando eu olhei no primeiro circuit break, eu, mano, vou dar uma olhada. Olha, deu uma dor no peito, deu uma dor no coração. Mano, a primeira coisa que eu fiz, cortei iFood e cortei Uber, porque na dúvida tinha que tentar poupar o máximo que der, entendeu? Deixa eu te perguntar outra coisa. Cadê? A nossa querida Suelen, a blog Surreal, ela tá perguntando o seguinte: olha, hoje eu deixo a minha reserva de emergência na conta remunerada do Neon, a longo prazo. Ela tá melhor que o Tesouro Direto? Ela tá melhor que o Tesouro Direto, o CDB, a mesma coisa? Cara, na rentabilidade, né? Com os exemplos que eu dei ali, eles não vão se alterar tanto, né? Tipo, eu posso ter uma ligeira diferença ali, tipo, eu ganhar, sei lá, daqui 5 anos, alguns 20, 30 reais a mais. Cara, não, acho que não é o foco, né, da nossa reserva de emergência. O único ponto é que ali quando você tá num CDB, foi o lance que eu falei, né? Você tá no risco de algum banco quebrar, né? Então é muito, muito bom você tomar cuidado com esse tipo de investimento. O CDB, no exemplo que eu dei, né, ele se sobressai, você acaba ganhando um pouquinho mais de grana sim, só que você tem esse risco, né? Se aquele banco quebrar, cara, o FGC vai te garantir, né? Você tem um seguro, eu não tô falando que é perigoso, tá? Mas o Tesouro Direto, eu quero total garantia, ele é uma boa opção. Mas CDB eu também considero, por exemplo, né, eu já trabalhei no Neon, então, eu colocava meu dinheiro lá também. Hoje eu deixei de colocar simplesmente por facilidade, eu acho mais prático colocar em outro lugar. Então, eu recomendo sim, é um bom lugar para deixar. Inclusive, ele tem, se eu não me engano, ele rende 100% do CDI, né? Se você estiver rendendo... Aí é tomar cuidado, né? Vou comprar CDBs. Existem alguns tipos de CDBs também, né? Você pode comprar normal hoje de mercado, né? Você vai ver, por exemplo, o Nubank, acho que o Neon também. Geralmente eles giram em torno de 100% do CDI de rentabilidade. Qualquer coisa abaixo disso não é muito interessante, tá? Então, eu coloquei em algum lugar que está rendendo... Eu já vi fundo, por exemplo, de banco grande, que o cara rendia 80% do CDI. Porra, então, lixo, não compensa. Também você pode ver, por exemplo, eu vou entrar numa corretora lá e vou comprar alguma CDB que está me rendendo 120% do CDI. Só que, eu só vou conseguir resgatar daqui 1, 2 meses, 2 anos, enfim. Não compensa. Então, eu coloquei em algum lugar, estou recebendo 100% do CDI ali em média, com liquidez diária, cara, acho que é isso, super investiria. Massa. Indica uns livros aí para quem quiser começar a estudar sobre investimento. Cara, tem um que eu tô lendo que se chama Um Investidor Inteligente. Acho que ele fala bastante sobre investir, né? De você sair daquele papel de ser um cara que fica comprando, tradando ali, né? Tentando fazer dinheiro, tem pensamento de longo prazo. Eu gosto também de alguns livros por exemplo, para te ajudar a investir também, né? Cadê?
o Pai Rico, Pai Pobre é muito bom também, né? Para você ter aquela noção de, porra, como que você economiza, como que você consegue guardar o seu dinheiro, o que fazer com o seu dinheiro, né? Então, são dois livros que eu recomendo bastante, O Investidor Inteligente e Pai Rico, Pai Pobre. Além disso, só para puxar o gancho também, hoje, pelo menos no Brasil, né, tipo, com essa onda, né, se você pegar o mercado, a bolsa, né, por si só, ela, se eu não me engano, ela tá com 2 milhões de CPFs hoje, né, cadastrados lá. E há um ano e meio atrás, você tinha mais ou menos 800 mil. Então, porra, de um ano e meio para cá, eu dobrei o número de pessoas que estão investindo em ações. Então, cara, hoje está na hype investir, hoje está na hype você pensar em planejamento financeiro. Então, cara, tem muita coisa no YouTube, tipo, porra, YouTubers que, cara, os caras explicam desde o mais básico aqui, até de coisas que eu expliquei aqui, desde o mais básico, pô, de tesouro de reserva de emergência, o que é um CDB, o que é um tesouro direto, até pô, coisas super complicadas e profissionais, né? Então no YouTube você vê bastante coisa. Uns caras que eu posso recomendar, por exemplo, o Primo Rico, né? Pô, eu acho ele muito bom. Cara, sensacional, assim, os vídeos, eu aprendo muita coisa com ele, até hoje, né? Então o cara ensina de uma maneira muito didática, né? Tudo que você precisa saber. São vídeos e não são aqueles vídeos, pô, que você fica assistindo que são chatos, ou o cara não vai direto ao ponto. Realmente é coisa de 10, 15 minutinhos ali, o cara são muito simples de explicar e você aprende muito bem. O canal da Me Poupe também, né, acho que é Nath alguma coisa o nome dela, eu esqueci. Ela mesmo. Cara, ela explica bastante, assim, desde como que eu economizo dinheiro, onde investir, dá dicas, pô, a galera... Alguns YouTubers até, né, pô, eles colocam dinheiro, ali te abre a corretora na sua frente, ali te ensina onde clicar, onde comprar, projeções, quanto que eu vou ganhar, até análise de empresas, de ações. Então o YouTube tem bastante coisa, né? Primo Rico ali, a Me Poupe. A galera que, porra, gosta mais de ações também, um cara que eu recomendo muito é tipo, pô, o Pit Money. O cara é muito louco, assim. Eu acho ele. E ele é bem zoeira, assim, né? Fala palavrão, xinga todo mundo, compra ação. Pô, o cara deve ter um estilo de vida bem diferente. Eu curto muito, assim, os vídeos dele. Ele é sensacional também, pô, ensina passo a passo. Basicamente pega na sua mãozinha ali para te ensinar, né, a fazer as coisas. E tem bastante gente independente também, consultoria, enfim, mas no YouTube tem bastante material também, tá? Show de bola. Pessoal, a gente vai dando por encerrada a nossa live aqui hoje, certo? Filipão, brigadão, cara. Brigadão aí pela participação, certo? Vou deixar tu fazer tuas considerações finais, dá a tua dica aí derradeira, aquela dica que tu quer, tipo assim, cara, todo mundo precisa ter isso aqui, sair dessa live sabendo isso aqui, certo? E aí a gente, vou dar uma palavrinha final aqui pros nossos seguidores, certo? E aí a gente dá por encerrado o live orgânico de hoje. Vai lá, manda brasa. Fechado. Acho que, bom, primeiro, galera, queria agradecer aí a oportunidade de vir falar, né? Obrigado aí ao Douglas, a todo mundo da Orgânico, né, por dar essa abertura aqui pra gente poder, pra eu poder falar sobre isso, explicar, enfim, ajudar a galera. Obrigado a todo mundo que participou, mandou mensagem também, pô, vi vários amigos mandando um salve aí, mandando um oi, pô, bacana, teus amigos aqui presentes também. Pô, ficou com alguma dúvida, pô, deixa as perguntas lá, eu vou tentar responder o quanto antes, tá? E algumas considerações finais que eu queria deixar, acho que é importante ter ficado bem claro, né, os 3 pontos que eu reforcei, né, a todo instante ali, pô, alta liquidez, eu tenho uma coisa com risco baixo e uma rentabilidade ok, você tentar buscar esses caras para montar a sua reserva de emergência, e o ponto que a gente reforçou também, né, pô, vale a pena você focar também bastante em planejamento financeiro. Cara, entender como que é o seu estilo de vida, com o que você está gastando, o que você pode deixar de gastar, traçar metas. Pô, meu cartão de crédito hoje ele vem tanto, quero diminuir para tanto, como que eu posso fazer isso? Traçando essas metas, cara, você vai conseguir montar a sua reserva de emergência bem rápido, tá? Então, bom, galera, se alguém quiser me adicionar lá depois também, me seguir, pode chamar no privado, mandar dúvida também, pode mandar pro Douglas, deixar aqui comigo. Valeu, galera!
Valeu, Filipão. Obrigadão, cara. Tchau, tchau. Fica até a próxima, hein? É nóis, tchau, tchau. Galera, é isso aí. Estamos encerrando mais um Live Orgânico, certo? Se você ainda não segue o Instagram aqui do Orgânico, segue lá, tá? O vídeo do Felipe, essa live, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então chega lá no nosso Instagram, no nosso YouTube do Live Orgânico, tá? O Orgânico TV, tá? E dá um cliquezinho lá no joinha dos vídeos que tem lá. Acredito que até o final dessa semana, até no máximo começo da próxima semana, o vídeo do Felipe já vai estar disponível, certo? Daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar o resumo do Live Orgânico de hoje, com todas as dicas que vocês estão conferindo aqui, certo? Não deixa também de conferir o nosso podcast do Papo Orgânico lá no Spotify e agora, a partir de hoje, também no Deezer, tá? É isso aí, galera. Brigadão pela participação de vocês. Boa noite. E se tiverem dúvidas ainda, deixa lá nos comentários da postagem, da publicação hoje do Felipe, tá? E qualquer live que vocês tiverem dúvida, deixa as dúvidas de vocês que a gente vai respondendo, certo? Boa noite, ó. Fiquem